Olá, queridos irmãos, bem-vindo à palavra do dia desse dia 17 de novembro. Como é que você enfrenta os desafios do dia? Um texto muito conhecido de nós, um dos milagres de Jesus Cristo, conhecido como a multiplicação de pães e peixes, quando Jesus se retira de um lado da margem do mar da Galileia para o outro, ele vê a multidão chegando, e quando essa multidão está chegando, Jesus tem compaixão desta multidão, porque eles eram como ovelhas sem pastor, e Jesus precisava ensinar-lhes o coração, mas também nesse processo de ensino, esse compadecer de Jesus Cristo moveu a também sustentar a fome que essa multidão estaria enfrentando. E Jesus, então, após ensinar durante um dia todo, e o dia começou a declinar, a iniciar aí as primeiras horas de um final de tarde, início de noite, Jesus vira para os seus discípulos e diz o seguinte: onde compraremos pão para lhes dar a comer? O texto do evangelista João nos conta que depois destas coisas atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? O versículo 6 de João capítulo 6 diz assim: mas Jesus dizia isto para experimentar Felipe, porque Jesus bem sabia o que estava para fazer. Nós precisamos ficar atentos em alguns momentos que Jesus nos testa a nossa fé, a nossa confiança nele. Jesus está diante de uma grande multidão junto com os seus discípulos, e agora essa multidão aponta uma necessidade de querer comer alguma coisa, porque estavam com fome. Um outro relato de um outro evangelista diz que aproximadamente 5.000 homens estavam reunidos ali, mas nós sabemos que essa contagem só de homens, devemos incluir aí crianças, mulheres, aproximadamente quase 20.000 pessoas estavam naquele lugar. E Jesus virará para os seus discípulos e dirá: dai-lhe vós mesmo de comer. Felipe ouve aquilo, e Felipe agora muito pragmático no que está diante dos seus olhos, porque ele era um homem envolvido, quem sabe, muito mais nas coisas da razão do que da fé, muito mais no que se vê do que se crê. E fala assim: nós não temos condição de alimentar essa multidão, nós só temos 200 denários. E de repente, André, irmão de Pedro, entra em cena e traz ali um rapaz, quem sabe um jovem escravo, que tinha 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. E mesmo André, trazendo esse jovem perto de Jesus, ele dirá: eu acredito, Jesus, que isso não seja suficiente para alimentarmos a multidão. O que Jesus estava fazendo é: onde você deposita a sua confiança quando da minha própria boca eu estou dizendo que eu farei acontecer? Quem sabe nesses tempos difíceis nós estamos vivendo muito pragmáticos às questões da razão. Quem sabe os momentos que estamos vivendo faz-nos cegar a nossa fé e confiança de que Jesus já tinha a solução para dar a esta multidão e saciar a sua necessidade. Algo que eu quero dizer para você aqui nesta palavra do dia: Deus já tem a solução do meu e do seu problema, e que muitas vezes Deus nos colocará em teste para darmos uma resposta se de fato confiamos em Deus ou não. Felipe está dizendo: nós não temos dinheiro suficiente para alimentar a multidão. André já chega agora com 5 pães e 2 peixes e fala: eu acho que isso é impossível para alimentar a multidão, mas eles se esquecem
de que quem deu a ordem para que eles alimentassem a multidão foi o próprio Jesus Cristo. Queridos, muitas vezes nós olhamos para as nossas mãos e vemos que temos tantas coisas pequenas, mas precisamos tirar uma lição aqui, de que essas coisas pequenas, quando são levadas à presença de Cristo, elas se tornam suficientes. Muitas vezes nós estamos mais envolvidos com as questões deste mundo, pela razão deste mundo, pela insuficiência deste mundo, e nós nos esquecemos que Deus é suficiente em Cristo Jesus para suprir cada uma das nossas necessidades. Ao olharmos para as nossas mãos, vemos tão pequenas coisas que pode ser que causem em você incredulidade de saber que os seus problemas serão resolvidos. Entregue isto às mãos de Cristo e aguarde para ver o que Jesus tem por fazer por você. Multiplicar vem das mãos de Cristo. Trazer a Ele vem das suas próprias mãos num ato de confiança. Que Deus abençoe você ricamente, no nome de Jesus.